Olá, Boxa naquele outro lado, mais um vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje não tem nosso convidado de Sr. Ricardo Fidalgo. Pessoal, nós também fala sobre liderança bíblico no mundo antibíblico. Então, repito, liderança bíblico no mundo antibíblico. Desde já, eu te agradeço para o feedback que nós temos dado desse canal, eu te agradeço mesmo que para nós tem muita importância. Nós continuamos a compartilhar, deixem os comentários, os likes, tá bom? Que Deus possa abençoar nós. Pessoas têm dado nos bom feedback e não te agradeço para nós que têm apostado e para nós que têm acreditado nesse projeto. Te acredita, mas nós continua com nós, né? E nós engaja mais pessoas nesse projeto, tá bom? Sem mais delongas, e Sr. Ricardo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu te agradeço também. também. Ali com nós, na nome da equipa, seja bem-vindo. Muito obrigado, senhor. Bom, eu posso fazer uma apresentação, eu sou à vontade, caso nenhum. Ok, obrigado. Sim, meu Ricardo Fidalgo, natural de Santa Catarina, de uma zona que chama Rincão, mas gosto de estar ali na praia. A gente tem uns tempos morado na praia, trabalho na praia, meu vereador na Câmara Municipal da Praia, mas meu professor de profissão, professor de língua inglesa. Okay. Tenho trabalhado como professor para cerca de 30 anos, de primeira classe até universidade. Sim. Portanto, aquela é quem a tarefa e hoje está ali para falar esse tema. Sim. Muito importante para a sociedade cabo-verdiana. Sim, não te agradeço mesmo, porque não precisa, né? Se não falava, o espaço ali é que um espaço onde que não também tem debate, não. Sim. É que aquele que está no objeto desse projeto ali é para boxar na casa, mais ou menos te explica ali. Aquele espaço ali é um espaço para não dar pessoas lugares. Pessoas para ter vez e voz, e principalmente pessoas que aconcheram para ser aconcheiro, e que as pessoas que foi esquecido ao longo desse tempo para ser lembrado ali, né? Ali pessoas também com seus aquilo que esta pensa, essas teses, essas pesquisas, então esta também esta fala ali. Por isso que não me opinião, a mim está ali só com opinião. Pequeno comentário, certo. Dúvida, que é necessário. Então, nosso projeto é assim. E bom que está lá na casa, bom que tem alguns projetos, bom que tem algumas pesquisas que tem vontade de bem fala para o Cabo Verde, para o Cabo Verdeano, não só. Ali um espaço que tem um lugar, tem um vez. Por entrar em contato com nós, não tem nosso e-mail, não tem nosso Facebook, por isso está à vontade. Por ir partilhar com nós, não está hoje. Claro, não está hoje assim, não tem filtro que não está fazendo também, e nem tudo que você nunca está concorda, claro. Né? É sempre aquilo que te agrega mais para a nossa sociedade. Não é? Bom, nós temos hoje liderança bíblica no mundo antibíblico, mas, senhor Ricardo, fala de liderança bíblica é meio complexo para nós, tendo em conta esse mundo de hoje, que não tem um mundo que... Falando de política, né? Ele, como não se fala de liderança, não tem que associar a política, mas a política hoje que não tem, ele a volta contra, é oposto àquilo que a Bíblia te defende. É verdade. Sim, é verdade. Até porque a ideia de liderança bíblica no mundo antibíblico, primeiro, não parte de pressuposto, mas tem duas concepções de mundo. Duas concepções de universo. A concepção não teísta, que taxa o universo é formado só para matéria e com energia, e concepção teísta, que é bíblico, que considera, além de matéria e energia, mas tem algo transcendental, tem um ser supremo, um superior transcendental, que nesse caso é Deus e todo o mundo espiritual. Em cada opção recai sobre liderança bíblica, princípios de liderança bíblica, precisamente porque aquela concepção não teísta de universo é parte com algumas premissas mal fundamentadas que te chegam a uma conclusão equivocada. E aquele que o pastor Ratcliffe está falando 6 milagres que até eu te acredita nele, mas sem acreditar no operador de milagre. Sim. Primeiro, é uma existência bem de não existência, que é o caso de Big Bang. Depois é uma ordem, mas bem de caos. E uma vida bem de não vida. Uma pessoal bem de impessoal. Uma razão bem de não razão. E uma moralidade bem de matéria. Sim. Mas a hora que não é o universo, que não é tudo coisa que existe no universo, não estou de ordem, não estou de design, não estou de mas existe uma mente inteligente. Porque o próprio código DNA, código genético,
uma codificação que pressupõe inteligência. Então, por isso que minha perspectiva vai lá. Mas, não, além desse também, mesmo num mundo religioso mais místico, de misticismo oriental, não estou a uma ideia que está trazendo, que tenta mistura com a nova era, ideia que é completamente, que muito combina com a visão do universo que a própria ciência tem hoje. Por quê? Porque Deus, para eles, é um Deus, é Deus que te mistura com a natureza. Tanto o animismo, o panteísmo, mas visão bíblica é uma Deus está além de mundo criado. Né? Própria teoria de sistema te mostra que todo o sistema fechado e lógica está fora dele. De sorte que era preciso um ser que está pegado a matéria para criar matéria, que existe antes de matéria para criar, que tem que ser de tempo, que está preso ao espaço para criar. E na perspectiva bíblica também tudo. Né? No princípio, criou Deus, princípio tempo, criou Deus os céus, espaço e a terra, matéria. Portanto, é uma visão que está completamente cruzada. Agora, tem também aquela outra questão. Mesmo na sociedade cabo-verdiana, sociedade ocidental, que tem para base cristianismo, né, que tem uma herança de aquela matriz judaico-cristã, botou também, mas mesmo governantes que está governando países ditos cristãos, que opera na lógica de princípios bíblicos. Por isso que o próprio Paulo está falando, na 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, está falando, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, mesmo no mundo cristão, tem também mesmo liderança que opera, mas contrário a princípios bíblicos. Completamente contrário. Por isso que eu não trago esse tema, para não bem refletir um bocadinho sobre esses princípios. Porque o mundo, ele é mundo dentro de sua complexidade. Eu estava hoje, que é estudioso, tanto química, física e outros, está mostrando cada matéria em si, ele é tão complexo. Certo. Um movimento, tudo, o cosmo, falando tudo ser em si, tudo matéria em si, ele é tão complexo, tão difícil, que é capaz de ser de um caos, é capaz de ser uma coisa de acaso. Do acaso, sim. Tem que ter um engenheiro, sim. falando aqui um engenheiro, uma linguagem, mas um engenheiro inteligentíssimo, né, para programa tudo isso, tem natureza. Exatamente. Porque tudo isso aqui tem um percurso tudo definido. Tudo definido. Um computador que define tudo na área que está fazendo. Existe propósito, existe design, existe propósito. A hora que está prestando atenção na mar, ok, onde está bem, caranguejo fica, está bem um árvore, está come, e, né, está bem que lá, ele está comendo, ele está quebrando, que o resto onde está levando, que os peixinhos estão comendo, assim se vai. Então, é a natureza, né, a forma que a natureza está sim. Então, que tem como negar... Não, que tem. Próprio com Job, condições para ter vida na Terra, então é claro, mas isso é um ser, porque era preciso tinha um planeta de grandeza de Sol. Era preciso, tinha também tinha um planeta, por exemplo, tinha estrela de tipo de Sol, aliás, de tamanho de Sol. Era preciso, tinha um planeta de tipo de Júpiter, modo um planeta para proteger, um conjunto de planetas para criar equilíbrio, tinha terra, tinha que tinha água nesse estado líquido, tinha que tinha combinações de gases, quer dizer, um conjunto de fatores para ter vida, mesmo que as 26 constantes universal, ajuste fino, tudo aponta, portanto, para um Deus criador e para um design da natureza que um ser inteligente tem que fazer. Por isso que nos escolhe liderança, mas também porque liderança é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, para a ordem na terra, para a paz e estabilidade entre os homens e para desenvolvimento e progresso no deve ter uma liderança forte. Aliás, alguém costuma falar um exército de leão, liderado por ovelha, mas está a ser derrotado por um exército de ovelha, liderado por um leão. Porque líder, ele é motor, ele é volante de uma sociedade. Por isso que é importante, não tem liderança forte,
liderança que transformacional, visionário, mas que te leva em conta os princípios normativos universais e princípios de liderança bíblica para poder promover felicidade na Terra. E que coisa que o senhor falou, ele é fundamental, porque quando a Bíblia, né, dá um homem, dá Adão, nesse caso, a autoridade para administrar, para lidera, né, sobre a face da Terra. Deus concede a Adão isso. Claro. Adão, que ele de boa convência, que ele sobre boa autoridade, boa para administra, para gerir terra. Certo. Dentro de que esses princípios, né, que Sim, Deus sim. estabelece, mas Exato. não falha. E hoje não tem um mundo ao contrário daquilo que é desde o início, um mundo antibíblico. Exatamente. Antibíblico precisamente porque próprio Bíblia, cristianismo, repousa na três grandes pilares: criação, queda e redenção. Né? E porque teve aquele queda, depois daquele mundo perfeito, simétrico, bonito, maravilhoso, que é preciso, portanto, restauração. E, claro, é dado poder, dado domínio, dado um território, que por causa de pecado foi perdido, foi resgatado por Jesus Cristo. Também de acordo com a lei de Levítico 25, que é lei de resgate e de redenção, que é só família que te resgata a família a hora que cai na escravidão. Né? 50 anos de jubileu, não tem 50 anos de jubileu de independência de Cabo Verde, também um país que passa para a escravatura, e não te lembrando que a lei bíblica na Levítico capítulo 25, que a hora que é ano de jubileu, 50 anos, escravo da serva libertado, mas antes de ano de jubileu era família, próximo, tio, primo. Assim acontece no livro de Ruth, né? Que houve aquele grande resgate de família, portanto, de Noemi, esse marido que perde-se filhos, que houve aquele grande resgate. Então, isso é importante. Sim, aquele coisa que o senhor fala no início ali, que Paulo próprio está falando, né? Ele deixa claro, né? Uma criação do mundo, ele está manifesta a existência de um Deus. Claro. Porque ele está falando mundo, a hora que não hoje é para o mundo, a hora que hoje é para tudo, né? Os atributos visíveis e invisíveis. Nunca tem como negar, inegável que não há um Deus, porque o mundo manifesta Deus, a existência de Deus. Mas, como que essa coisa de responsabilidade sobre líderes? Sim, precisamente aquilo que ele falou, porque líder ele é volante de uma sociedade. Sociedade toma líder como espelho. Líder tem poder decisório. E poder de decisão, ele pode levar para caos. Ou pode levar também para coisas boas. Não tem um caso na história de Revolução Francesa. Primeiro vez que dá uma revolução ateu. Ele já estava na Bíblia, na Apocalipse capítulo 10, capítulo 11, a besta que sobe do abismo. Então, França fazia uma guerra terrível contra a religião por causa de massacre de São Bartolomeu. 80 mil huguenotes foi morto, foi perseguido, uma perseguição religiosa na França. Sim. E aquela coisa enfurece a França. A França depois vem fazer aquela grande revolta de Revolução Francesa. França decreta dentro da Assembleia de República, mas Deus que existe. Que nega a existência de Deus, apanha bispo de Paris e poeta flama tudo que em China é mentira, apanha mulher prostituta, exalta-lhe como deusa de razão, apanha semana de trabalho depois de 10 dias, apanha casamento que é uma instituição divina, transformando num contrato social que a qualquer momento pode usar, faz um desafio terrível a Deus e houve carnificina. Tudo que ela é precisamente por quê? Porque se segue princípio bíblico e se faz tudo um tipo de atrocidade, uma revolta que se tinha contra aquilo que é Deus do céu. E, hoje, a responsabilidade da liderança leva um caos, uma anarquia completa para aquela nação que foi uma grande nação no passado, né? Porque a França é chamado berço do iluminismo. Sim. Que trazia luz, a razão, para escrever, substituir a fé. Né? Sim, fé para a razão. Que fé, tipo, ele é um obstáculo que deixa o homem progredir, né? Sim. Quem que está crendo a Deus é um ignorante, é uma besta, assim, falando. Certo. Né? Mas o senhor só está falando de cenário, não pode usar Cabo Verde como exemplo, mas não que não pode mudar esse cenário de líderes que não tem tido, né? Primeiro muda cenário é um trabalho de consciencialização que a gente pensa na própria igreja deve fazer. Nunca se fala igreja em si para ter um papel ativo na política, embora membros de igreja individual podem,
como cidadão. Então, se falei igrejas em si, para ter aquela coisa, porque Deus também cria aquele doce poder para viver separado. Romanos capítulo 13, tá, mostra autoridades de Deus que cria. Portanto, autoridade civil e religiosa, mas sempre que eles juntam, houve perseguição, né? Idade média, tudo que as coisas história está repleto de esse tipo de coisas lá. Até porque aquilo que acontece na França é reflexo de que aquilo aqui não se está a falar diretamente, mas é preciso um trabalho de consciencialização naquilo que são os princípios bíblicos. Como líder também ele é fruto de sociedade, é fruto de família, é fruto de educação que ele tem. É preciso trabalhar para que não tenha uma educação que te forma ser humano de forma holística. Que famílias que se estão desestruturadas, basta boia, próprias políticas de família na Cabo Verde, de ministério que está tutela as áreas de família na Cabo Verde, tem tudo aquele crise de família ali, mas canto terapeuta de família que é formado, para trabalhar com família, para fortalecer a família, porque tem uma visão de trabalho da família, quase mais é na perspectiva de assistencialismo. Uns vivem como, uns têm direito de ser astros sociais, escoceses e outros vivem de cadastro social. Política assistencialista para pessoas ficar completamente dependentes. E porque tem um trabalho, porque pode ter uma sociedade de direito com tudo que esse problema de famílias disfuncionais que se existe. Por isso que eu não creio para pedir princípios. Um desses princípios, por exemplo, liderança é automática. Né? Liderança exige treinamento e preparo. Pessoa que está na casa não se presta atenção. Não pode repetir. Primeiro princípio de liderança bíblica, a liderança não é automática. Ela exige treinamento e preparo. Moisés teve treinamento de Jetro. Moisés teve 40 anos no deserto para desaprender aquele que aprendeu, depois para reeducar. E Jetro próprio, te lembra, quando Moisés estava ali, ele só com tudo que ele usa centralizado nele, com tudo que é liderança faraônica centralizada, mas Jetro falou, não, tem que dividir, tem que ir para o capitão de 100, de 50, coisas mais difíceis, de 1000, coisas mais difíceis. Aliás, botei instruir estatutos, leis, tudo coisa, né? Que as mais simples se resolvem, que as mais difíceis também para bom. Moisés recebe aconselhamento de Jetro. Josué foi aconselhado também, ou seja, foi assessorado para Moisés. E foi treinado para Moisés. Mas depois de Josué, vem aquele período de juízes, né? Fraqueza na liderança, tal que a responsabilidade na liderança. Porque teve uma liderança visionária forte, cima de Josué com Moisés, teve tudo aquele caos instalado na Israel durante 450 anos de juízes. Mas logo surge um homem visionário, que é Samuel, que institui a escola de profeta, que é um centro de treinamento de liderança. De preparação e treinamento de liderança. E quem é por acaso que no tempo de Jezabel com Acabe, onde que as coisas que eles faziam, ataca a escola de profeta. Crise instala na Israel a partir do momento que instituição de forma de liderança e hoje não estou foi exterminado no tempo de Jezabel. Uma pessoa na casa com que ele é no livro de Reis, né? Não está bem Reis, primeiro Reis, capítulo 17, 18, 19, 20. Não está aquelas histórias de Elias, Jezabel e tudo ataque às escolas de profeta. Até segundo de Reis. Ataca a instituição na época, né? Que era instituição de referência para preparar os profetas. E hoje instituições mais atacaram escola, universidade, justamente para enfraquecer a potencialidade de um jovem que pode se tornar um líder, né? Sim. E às vezes mesmo que está dado, podia dar uma educação superior de mais qualidade, mas às vezes está a ouvir problema. Porque também tem um problema, porque a própria educação se forma alguém para passar. Isso da forma alguém para passar, porque educação que não tem hoje, porque antes eram jesuítas que alguém que dava formação para aqueles alguém que era de nível mais alto, que era de elite de sociedade. Massificação de ensino com si próprio a partir da Revolução Industrial. Ou seja, a educação que tem, ele surge no contexto econômico da Revolução Industrial. É que, por acaso, no contexto acadêmico, fala aquela hora de iluminismo, contexto acadêmico, intelectual de iluminismo. Sim. E é que, por acaso, que todo o sistema educativo do mundo tem uma hierarquia de disciplina. Porque na fábrica, que como esteve alguém que dominava a ciência, matemática, línguas. Então, no todo o sistema de educação do mundo, que é lá que está na topo. Sim. Matemática, ciências e língua. Humanidades, ciências sociais na meio e arte no fundo. Porque e tem alguém que tem talento, que está na escola que te valoriza, né? Ao contrário, eu acho que só para pegar aquele ponto ali, que não tenho visto na Grécia Antiga, no Egito, né? Que às vezes está falando uma
berço de conhecimento, filosofia é lá na Grécia, mas olha que não vai hoje, a história realmente não pesquisa profunda, então ele, né? Sim. E era o contrário. Houve até grande escola, universidade, também na Marrocos, e na África. No século 7, 8, assim que está confundido. E no Egito, que hoje não te reconhece berço, né, de conhecimento e tal, ciência e tudo, e existe valorizar a arte, o ser humano, que é lá que você falou, e depois a ciência e que as outras coisas, e hoje isso é invertido. Sim, é invertido, sim, completamente invertido. Mas sim, hoje, sim, não falha na educação, tanto família, tudo aquela coisa, e também políticas. Políticas para a família, políticas para a educação, e essa está falha redondamente. Portanto, é preciso uma liderança com visão. Uma liderança, mas é precisamente reflexo também. É reflexo também de pessoas que estavam a liderança sem preparo. O que tem na Cabo Verde, nesse momento ali, é que é uma crença, se calhar é uma crença, nunca sabe, ou é politicamente induzido, é pessoas que estavam a lugar sem preparo. Sim, aqui está a pensar uma liderança automática. Mas porque não tem um curso superior, não tem uma licenciatura, ou determinado partido, está na vida, está manda boca na Facebook, está coisa para um determinado partido, você está preparado já para a liderança. E por isso que não tem tudo aquele caos que não teve na saúde, na educação, transporte interilhas, vários outros lugares. E porque colocaram pessoas sem preparo, mesmo no Parlamento, botou-te. Canto, não te lembra, janeiro, um beijo pedido a lista uninominal. Sim. E Ulisses Caceta, lista uninominal, rejeita completamente. Precisamente para apoiar que alguém que, enfim, alguém que também está briga, está fazendo tudo que as coisas mais que a coisa. E eu com o Parlamento, hoje, em vez de botar deputados, em vez de botar deputados de grandes ideias, é por deputados que há tempo papel de partido único, e sabe papel de que as coisas muito antigas, ou seja, a mim está crefla, mas eles deviam contratar para ser professor de história. Mas nem história, eu esqueço a conta direito. Porque nunca põe alguém para deputado para contar na história, não põe alguém deputado para influenciar políticas, para influenciar grandes ideias e projetos que transformam o país. Mas é que é reflexo de pessoas sem treinamento, sem preparo. E aquilo que você fala de história, comenta, nunca se lhe vai fazer nenhuma politicagem em cima da frase, mas é que a nossa realidade, né? É que nós, o Parlamento está a pensar no mesmo museu, né? Só de passar, só de história, mal contado, mal colocado, infelizmente. Aquela coisa que o senhor está fala de preparação, e como o senhor fala de Moisés e Josué, interessante é que a hora que eu ouvi para Moisés e Josué, notou a humildade de Moisés. Sim. Humildade, sim. E Moisés sempre quis que toda congregação, todo líder tinha a mesma experiência que tinha com Deus. Sim. Que tem que partir também de líder, tem que ter humildade de que sou ele que está por, sou ele que está consigo, sou ele que sabe. Tem que ter humildade de compartilhar e de preparar. Certo. E Josué teve humildade de espera, de para e de prende com Moisés. Exatamente, teve humildade. E hoje, às vezes, infelizmente, nunca está... E muita prepotência. Aliás, nunca tem parte de Moisés que você está fazendo, que quer China, que quer preparar. E não tem também Josué que você está fazendo, que quer espera, que quer China para prender, né? Se uma mensalinha, estou ouvindo para prender com o senhor, né? Mas hoje, aquela coisa de preparação. Mas quando você fala de Moisés, né? Tem 3 líderes que não tem mais, mas 3 líderes que praticamente se forma de ser e de estar, se forma de ser e de estar espelha aquilo que é a atitude de Cristo. Para modo ocupei Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, o que está fala de Satanás. Lúcifer foi uma tradução de Jerônimo quando escreve Vulgata. Faz uma tradução, era o nome Lúcifer, pronto, admitamos-me Lúcifer, anjo de luz, que depois rebelde torna Satanás, o adversário. Então, a hora que Isaías fala dele, na Isaías 14, 12 a 14, ele fala, como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado, estrela da alva, aliás, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias a ti mesmo, ou seja, no teu coração, subirei ao céu, verbo na primeira pessoa, e levarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele apresenta Satanás a fala, sou eu. Ou seja, alguém que crê sube na custa de outro.
Paulo agora, o que está bem em Filipenses, capítulo 12, versículo 5, que está fala de Cristo, então opera na lógica contrária, que ele é alguém que te diz por causa do outro. Satanás te sube por causa do outro. Se for preciso, ele te espizinha o outro. João Batista também. E te faz aquela, enquanto que o Espírito de Cristo te diz por causa do outro. Na Filipenses está falando, tendem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo na forma de Deus, é que toma como usurpação ser igual a Deus, antes e humilha, toma a forma de servo, é reconhecido na figura humana, e é ser obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Cristo te diz, por causa do outro. E aquele que João Batista faz. Que aquele segundo princípio de liderança está falando, é mais sobre empoderamento do que o poder. Liderança tem mais sobre quem é que me tem poder do que quanto poder me tem. Infelizmente, não toda a pessoa está exibe poder. Então, toma a liderança como um lugar de mostra-se poder. O quanto ele tem domínio, o quanto ele tem controle. Mas liderança é aquela. João Batista está exibe o Espírito de Cristo. Quando que se fala, João Batista, olha, aquele alguém que batiza, está além de Jordão, está batiza, está a fazer discípulo, está aquele. João Batista que teve ciúmes. Contrário a Saúl, que teve ciúmes de Davi, que creva para Davi cresce. João Batista. Exatamente. João Batista acusa que fala na João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Portanto, aquele é que tem que ter. Um verdadeiro líder é aquele que prepara a sucessão. Mas não está hoje na Cabo Verde, mesmo o líder que está lidera o país, que se lidera o governo, toda uma pessoa que infelizmente que tem ele. E é que conseguir passar também para o talhão. Bom, eu explico ali bem claro, né? Mas no líder que não tem hoje tem que problema ali grave. Ele é ao contrário daquilo que a Bíblia instrui líderes para fazer. Né? Sim, e o que bem hoje para líder do governo, primeiro-ministro que não tem, então, quer dizer, botou já um complexo de Napoleão, pequeno que crescer grande. Como que ainda foi um líder pequeno? Como de primeiro, líder grande, ele opera, líder grande, ele opera na lógica de causas. Ele é movido para grandes causas. Líder pequeno, a ele é movido para si sobrevivência política. Então, logo, o que ele está fazendo? Ele tenta eliminar a ameaça. E a hora que um líder assume poder, faz aquele que te chama exílio com privilégio. Panha tudo que é alguém que te considera minha ameaça, mas tem alguma capacidade, manda para embaixador. Precisamente para ficar acima tempo de Rubão, rodeado para aqueles jovens que é a ameaça, mas também que tem grande contributo em termos de pensamento, em termos de maturidade para dar. Que ele é uma característica de líder pequeno. Líder pequeno ele é fruto de circunstância, porque ele é um líder que emerge na altura de crise daquele dos grandes partidos de arco de poder. PICV já tinha feito 15 anos de mandato e já estava completamente fragilizado. Houve caso de navio Vicente, houve caso de vulcão de fogo, arresto de avião, vários outros casos. O PICV estava fragilizado. MPD já tinha 13 mandatos na oposição. E aquele líder, pronto, como já estava na Câmara Principal do país, emerge. Mas que os grandes dossiês do país ficam tudo prejudicado, porque tive um líder que emerge de uma circunstância de crise instalada naqueles dois partidos e que efetivamente que teve grandes ideias para a nação. E um líder, sucesso de líder, capacidade de um líder é medido para a forma que ele prepara a sucessão. Maneira que ele prepara a sucessão. Aliás, tem um escritor que escreve sobre 10 erros que um líder comete. Um de que erros que está falando é sucesso sem sucessor. Mas no caso concreto, na Cabo Verde, nas alturas, não tem que usar insucesso e incapacidade de preparar a sucessão. Senhor Ricardo, desculpa um corte, aquele ponto que o senhor fala ali que é importante, né? Que é complexo, digamos, de elimina, exclui de mesa pessoas que ele tem algo de dar. Certo. Pessoas brilhantes, com mente brilhante, principalmente pessoas que têm um mente crítico, aquele sintoma ali, né, de complexo de Napoleão. Não percebe aquilo que o senhor explica, ele tem a tendência de, se ele é fraco, mas a seu volta tem que ser a pessoa mais baixa que ele. Sim. Nunca igual ou muito menos superior. Ele é para esta volta, pessoas medíocres. Claro. Pô,
porque reconhece a mediocridade, mas você volta pessoas que é fraco, para mais baixo possível, você volta. Por isso, o senhor falou que se tem algumas pessoas que é brilhante, ou pessoas que têm algumas ideias próprias, ou que se uma cabra frata pensa com a sua própria cabeça, já que as leis para eliminar, que as que pensa fora de caixa. Aliás, uma das características de líder pequeno ou fraco é precisamente o mau uso de lei de recompensa e lei de punição. Porque lei de recompensa e lei de punição. Mau uso de lei de recompensa e lei de punição. Por quê? Porque para estar no estado que está mareado, precisamente por causa disso. Por quê? Psicologia está mostrando, comportamentalista, né, behaviorista, a hora que vou aplicar, ele botou comportamentos que aquilo que bobo recompensa tem tendência, portanto, na prevalece, na repeat. E a hora que você privilegia a mediocridade, você castiga a excelência, é claro, pessoas produzem mediocridade. Se pessoas notam, mas que alguém que tem capacidade, mas alguém que tem competência, mas alguém que é excelente, é recompensado e está luta para a excelência. Mas se olha alguém que é excelente que está a ser recompensado, mas alguém que está bajula, alguém que está briga, que está a fazer jogos mais baixos na política, que está a ser recompensado, tendência é para pessoas produzirem aquela. E é aquela precisamente que se mata o país, porque o país está desenvolve com capacidades, o país está desenvolve com talentos, o país está desenvolve com competências. Mas a hora que você aplica mal, que lei de recompensa e lei de punição é aquela que você tem. Ou seja, você crê peixe, mas você tem veneno na mar. Aquilo é que possível. Você crê peixe tem veneno na mar, sim, né? Sim. Infelizmente. É uma realidade que não tem, né? Que aquela coisa que o senhor está falando ali é fixado, né? Claro. É enraizado ali na Cabo Verde. Está. Aquela coisa não tem nem cargo certo, mas pessoas erraram. Pessoas erradas, sim. Totalmente errado. Justamente aquela crise de liderança que não tem hoje. Mas, e quero também que você fale ali um pouco de a hora que não estou de lideranças bíblicas, como o senhor está fazendo referência, o senhor está apanhando liderança bíblica, mas também o senhor está contextualizando a nossa realidade. Exatamente. Mas a hora que não estou para a liderança bíblica, ali não está falando de Jesus, né, como os maiores líderes, né, não pode usar Moisés ou outros, né, mas eles sempre nega, abrir mão de suas realização pessoal, né, de suas felicidades pessoas, mas a dar lugar a satisfazer, né, as necessidades e felicidade dos outros. Certo. É aquela coisa que Jesus falou, olha, vou crescer grande, mas vou ter que ser pequenote. Como lava pé, né? Como quem é que é pequenote ali? Ele é grande lá. Né? Botou hoje aquela questão de abrir mão de ser felicidade e para entrega, né, a benefícios para os outros. Né? Exatamente, precisamente aquele terceiro princípio. Liderança bíblica tem como fundamento amor abnegado. Portanto, amor abnegado, entrega e promoção de felicidade do outro alguém. E aquele que notou na Abrão. Abrão era mais grande, podia escolher a terra primeiro, mas deixa ele escolher. Sim. Moisés, quando Deus falou, não está destruir aquele povo, não está fazendo bom grande nação. Quando o povo adora aquele bezerro de ouro, Moisés falou, não. Então, treina nome de livro de vida. Ou seja, põe si próprio salvação eterna em causa para salvar o povo. E Paulo fala isso também. Tem aquele passagem no Romanos, no capítulo 9, desde uma pregação à volta disso, né? Nosso amigo irmão Terni fala uma mensagem muito forte sobre isso, que o próprio Paulo ele falou, Senhor, como a maior riqueza de um homem que está crendo em Jesus, essa é salvação. Claro. Paulo falou assim, por amor a meus irmãos, pode arriscar em nome do livro da vida. Hoje, tamanho amor entrega, disposição para a realização do outro. Claro. É por isso que não teve próprio Nelson Mandela, Helen Johnson de Liberia, fazia um mandato só. Um mandato para expor esse país na rota, no rumo. Você entende? Porque aquele verdadeiro líder que tem abnegação, que tem amor desinteressado, que é promoção da felicidade do outro, nunca é com alguém egocêntrico, nunca é com alguém egoísta. Você na Cabo Verde hoje alguém que só também fazer 18 anos de mandato. A mim costuma estar flá. Mas a melhor coisa que você pode fazer para um jogador que está cansado e esgotado, que tem nada mais para dar, meter ali campo.
Portanto, é trelho de campo. Aliás, próprios líderes foi 15 anos demais, agora 18. Na que matemática que 18 é mais pouco que 15. 18 sempre é mais show. 8 anos na Câmara de Praia e agora, mas também faz 10 no próximo ano na país. Portanto, um líder esgotado, mas que efetivamente, mesmo que alguém que podia liderar depois dele, é que prepara a sucessão. E para que os dois líderes, um é para o vice-primeiro-ministro, que o outro é para o ministro de Estado, e matas de um desses. Nunca se conseguir distância dele e, portanto, nenhum desses que consegue, portanto, fazer sucessão. Ou seja, que barco estava a fundo, estava tudo de um desses. Isto é precisamente aquilo que um líder, ele é um exemplo de que um líder que deve ser. E aquilo que deve fazer, escrever um manual de como não liderar. Um manual de como não liderar, para modo de liderança, já biblicamente, e resultados que não tem no país claramente, mostram um líder que está mais da busca poder, protagonismo pessoal, que está fazendo de tudo, não estou hoje, de tudo para a coisa, até métodos menos ortodoxos, porque tem 3 grandes bases de liderança bíblica: amor, justiça e verdade. E não se pode justiça sem verdade. Na caso, por exemplo, de jovens que se até imigra, alguém se até bem falando, mas só ele sabe que se até bem. Negação completa. Negação completa, que nós tudo não sabemos, portanto, é ausência completa de verdade. E amor, né? Sim. Falta de amor. Falta de amor e falta de integridade. Que ela é completamente pernicioso na política de desenvolvimento do país. E aquela coisa que o senhor só fala ali, pegando uma liderança que não tem hoje, e onde que é os princípios bíblicos, né, que o senhor está referindo, aquela coisa de excelência. Exato. Mas hoje nunca tem, infelizmente. Não, infelizmente foi institucionalizar a mediocridade. Liderança bíblica te privilegia a excelência, né? A excelência faz sempre melhor do que antes. E tem mais um curso. Tem uma frase em inglês que se fala: excellence is not a destination, but a continuous journey that never ends. Ou seja, a excelência ele é um caminho de destino, mas é uma viagem contínua. É um lugar de destino, mas é uma viagem contínua que tem fim. É necessário. Porque hoje não tem nenhuma questão de que não está querido, mas todo líder ele tem que ter aquele coisa. É que, às vezes, Sr. Ricardo, não todos os líderes que conseguem celebrar pequena coisa. Certo. Porque, se eles que o senhor faz uma coisa, mesmo que seja grande, mas como um bom líder, a mim tem que exaltar assim para dar mais combustível para continuar. Porque reconhecimento ele é necessário. Líderes têm que ter aquela parte, componência de reconhecer pessoas, reconhece o trabalho de pessoas. Que a mim será uma coisa grande, porque aquela coisa que o senhor está falando, de excelência, de exalta, de privilégio, né? Pessoas que têm competência, que é necessário. Certo. Sim, reconhece o outro, reconhece a capacidade do outro, ele é um símbolo também de excelência, porque só o grande reconhece um grande. Né? Mas tenta aniquilar o outro, por isso que alguém falou, um grande pensador falou que põe alguém de nível A de lugar e te rodeia de alguém de nível A. Agora que põe alguém de nível B é que te rodeia nem de B, é te rodeia de C, né? Para inflamar esse ego, para falar sim, senhor, para ser submisso e para prestar vassalagem. E aquele que é pernicioso para o país, para modo quem é que está à volta. E aqui, por exemplo, aquilo que aconteceu na Santa Catarina de 2017 a 2024, ele é o maior exemplo de prémia mediocridade e mata a excelência. E resultados da vista na Santa Catarina, onde a França fala Santa Catarina de Santiago. E Davi fazer ao contrário, como você está falando. Davi não, enquanto Davi é a ser volta e de pessoas de competência. Sim, exatamente. Butinha Natan. Butinha assessor espiritual, butinha Natan, butinha Gade, que curiosamente é dois de alguém que escreve livros que está na Bíblia. No fim do livro de Crônicas, ele fala de vidente Gade e Natan. Escreve livros, profetas não canônicos, chamados profetas não canônicos, que seus livros estão fazendo parte de cânone sagrado. Mas eram homens que tinham muita visão. E Davi convivia ainda com Samuel, porque Samuel que ungiu, e depois Samuel bem morre e bem acaba de conviver com coisa. E Saul, tudo se era porque distancia de Samuel. E distancia de grande homem visionário, e Samuel como ameaça. Samuel que ungiu como rei. Exatamente, aquela que acontece. Sim. E aquela que acontece, né?
É tudo aquele complexo de Napoleão. Mas a Bíblia é livro da excelência. Está falando de excelência. Por exemplo, Hebreus 11:4 está falando que Abel teve um sacrifício mais excelente. Abel teve um sacrifício mais excelente do que Caim. Caim teve ódio, inveja, acaba para matar. E na Gênesis 49:13 está falando que Rubem é o mais excelente em alteza e poder. Salmos 68:34 está falando que Deus, excelência de Deus está sobre Israel. E na Daniel 5:12 está falando que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel 5:14 está falando que Daniel tinha excelente sabedoria. Daniel 6:13 está falando que Daniel tinha um espírito excelente. Hebreus 8:6 está falando que Cristo tinha um ministério mais excelente. Portanto, mais do que Moisés, mais do que próprio Arão. E na 1 Coríntios 12:31, que Paulo fala de tudo que é dons espirituais, tudo que é talentos e dons espirituais, está falando, e mostrar-vos-ei um caminho mais excelente que é amor. Portanto, excelência é um ensinamento bíblico. Então, liderança tem que ter excelência, tem que privilegiar a excelência. Promove, né, excelência. Sim. Mas se promove a mediocridade, se institucionaliza a mediocridade e desenvolvimento que até existe, porque está conseguindo. Então, tudo aquilo que não toca, tudo que esses problemas sociais que nós não temos, é precisamente a ausência de pessoas competentes no lugar. Por quê? Porque o que está acontecendo nesse momento na Cabo Verde é que você está põe professor fazer parede e você está para o pedreiro da escola. Alguém que está nesse lugar certo. Porque que está privilegiado. Não tem no lugar certo, não tem pessoas erradas no lugar certo. Exatamente. E a Bíblia está falando que os 10 passos para a excelência, na Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 21, pastor Samuel Pepin descobre dentro daquilo que Paulo fala na Filipenses 3, 12 a 21, que é os 10 passos para a excelência. O primeiro passo é nunca fique satisfeito. Paulo está falando, me ainda que alcança. Primeiro passo para a excelência, que é os 10 passos, primeiro passo, nunca fica satisfeito. Nunca fique satisfeito. Se no versículo 12, Filipenses 3, 12, Paulo está falando ainda que alcança. Segundo, Paulo está falando, mais uma coisa só faço. Que está no versículo 13, que é, faça uma coisa de cada vez. Deixa eu ver no que é excelente, para não ter mistura coisas. Para fazer tudo coisa. Sim, planifica direito. Tem boa escala de prioridade, que aquele que é problema de país, má escala de prioridade, às vezes é mais dinheiro nas viagens, é mais dinheiro na consultoria de amigos que está fazendo nada, é mais dinheiro gastados na carro de luxo, na tudo aquela coisa, porque que existe a ideia de uma clara definição, de uma boa e eficaz definição de prioridade. Faça uma coisa de cada vez, planifique, direito dos americanos tem uma frase que está falando, quem que falha na planifica para fracasso. Terceiro passo é aquele que está falando, mas esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Filipenses 13, versículo 12 a 21, que é, não veja para trás. Tinha alguém que acha que você consegue excelência porque está amarrado ao passado. Em vez de ideias que estão no presente e futuro, ainda você vive traumas e complexos de passado. E tinha alguém ainda está amarrado na coisa que acontece no tempo de partido único, que já que está a fazer parte de nossa vida mais, porque que tem nada de oferecer no presente. Terceiro passo de excelência é esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E quarto passo de excelência, Paulo fala, caminho, prossigo para a frente. Portanto, caminha para a frente. E quinto, caminho com zelo. Eu uso a palavra grego bioko, que é zelo que tem a ideia da perseguição. Persigue, meta com zelo. E no sexto passo, aquele que está no versículo 14, Paulo foi para o prêmio da soberana vocação, que é que seja motivado do alto. Aquilo que está acontecendo é que tem alguém que está nas posições, na grande disposição, mas se motivação é materialista, motivação é iketinunk, aqui e agora. Motivação mesquinho, materialista, porque a pessoa centrada nele, nesse egoísmo, nesse interesse pessoal. Mas Paulo fala, seja motivado. Sexto passo para a excelência, seja motivado do alto. Porque se boa motivação é promoção, é salário, é dinheiro, é cargos de aquilo que tem ele para produzir massa. Sétimo passo, tenha mentalidade inovadora. Paulo fala, tchau de mente. Né? É preciso um choque, né? Terapia de choque. Porque também uma coisa que acontece, não teve 500 e tal anos de escravatura, colonização. Houve opressão na Cabo Verde, mas nunca teve nenhum programa de reabilitação coletivo, de que traumas coletivos. E não passa de escravidão para um escravo. Corrente de metal passa a ser substituído por corrente mental. Por isso é preciso não ter nova mentalidade. Aliás, você lembra coisa que Paulo falou na Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Portanto, é preciso uma renovação mental. Oitavo é aquele que Paulo está falando, sei de meus imitadores, tenha referências positivas. A única coisa que se acaba na Cabo Verde é que nunca tem referência. Como jovem, que é o oitavo passo. Sim. Está pegando porque como jovem, né? Está falando que infelizmente eu não chega a um ponto de crise de referência. E claro, corrosão de referências morais. E não tive ali com vamos convidar Lutero, que ele questão de coisa que ele também quer falar, que é questão mas na área de música, ali igual já não estou falando na política, não só na política, mas toda a área da sociedade, é que hoje nunca tem referência. Jovens que têm referência, infelizmente, e que essa referência é tipo que traz, que a coisa que o senhor está falando, que paga e traz, né, para promover a microidade, né, para promover aquilo que acabou, né. E, infelizmente, nós jovens hoje, no nosso país não tem nenhuma crise de liderança. Sim. Porque tinha pessoas que buscam só causas externas. Por exemplo, que hoje os jovens estão seguindo determinados músicos de hoje. Não é? Você fala, não, está seguindo tranca-folha, está seguindo prega, está seguindo as rapazes que luta. Mas, no fundo, primeiro, é um conjunto de pessoas que falam, bom, sucesso que tem que ser só aquele que pessoas têm na sua cabeça. Escolhes alguém pensa... É que só quem que vai à escola? Sim. Escolhes alguém pensa dar sucesso. Segundo, ele é indicador de morte de grandes referências na Cabo Verde. Por isso que Paulo está falando de role models. Sei de meus imitadores. É preciso escolher amigo, rodeia de pessoas que te pensam, rodeia de pessoas íntegro, rodeia de pessoas que têm honestidade, rodeia de pessoas que te pensam. Tem um senhor que fala, está rodeia de 9 amigos que é rico, 10º está sendo bom. Yeah. 10º pessoa é verdade. Você para que pensa assim mesmo. Você pensa, até às vezes está tirando. Imagina, você está andando com 9 pessoas que é rico. Mas de repente vai aquele 10º pessoa. Sim. Sim, que ele é para a sociedade e próprio para a política também. Para morrer, Rubão, lembra a história de Rubão, depois da morte de Salomão, para morrer que reino divide na Israel. Divide precisamente porque, não, em vez de óbvio que os anciãos, homens de experiência e de sabedoria, óbvio menos. É que ela precisamente acontece. De Davi, né? Davi, enquanto que Davi a volta e traz para perto anciões, né? E quando Rubão não é, vai de ouvir jovens. Exatamente. E na 2016, a partir de 2016 que ela acontece. Panhado que os homens que têm mais experiência, eles mandaram para fora para ser o embaixador, tudo aquela coisa, ou seja, aquele que te chama de exílio com privilégios. E depois, portanto, nosso governante principal, nosso primeiro-ministro, fica rodeado de pessoas, portanto, que maduro, que preparado intelectualmente, academicamente e nem politicamente, e resultado do país que não tem. Portanto, tenha referências positivas. Nono passo é aquele passo para a excelência, fuja da multidão errada. Paulo fala, fuja de multidão errada, que ele não passo para a excelência. Paulo fala, portanto, seus Deus é seus ventre. É preciso nos selecionar amigo cuidado e não fugir de alguém que está acrescentando nada. E 10º passo é ter olhos fitos na recompensa. Paulo fala, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que converterá esse corpo abatido num corpo glorioso. Porque Paulo próprio está falando, mesmo que o homem exterior corrompe, mas o interior está renova. Aquilo que nos espera é ele celestial, é aquele dia. Não tem nada a ver com aquilo que o olho enxerga, aquilo que o corpo te deseja. Exatamente. Né? Bem explicado, não espera alguém que será na casa, você está nota lá, né? Mas uma coisa que não quero falar é que pegar no tudo que ele ganhou público. Vamos que líderes pequenos, né? Eles estão conseguindo sobreviver só com mortes políticos de líderes grandes. Sim, é precisamente aquela, porque estou de líder grande como ameaça. Estou de líder grande como ameaça, então a ideia é matar, fazer homicídio político de que esse líder grande, porque líder pequeno ele gosta de poder. Ele gosta de poder, mas líder grande gosta de serviço. Bom, a preocupação de um líder grande é que perpetua no poder, mas ele prepara a sucessão e deixa um legado. Líder grande te ajuda o outro a construir castelo, mas líder pequenote, ele te construi castelo sobre a ruína do outro. Líder grande, ele te semeia esperança, enquanto que líder pequeno
tá mata a esperança. E aquele que não tem na Cabo Verde, com a imigração em massa, milhares de jovens, seus esperança mataram. Suas promessa de felicidade foi definhado. E tio de que os jovens, outros formados, abandonam o país porque já se acreditava mais no país. Por quê? Porque complexo de Napoleão, um líder que tem complexo de Napoleão, um líder pequeno que mata sonhos de tudo que é cabo-verdiano. Infelizmente, aquilo que acontece. Sonhos de jovem torna pesadelo, não? Torna pesadelo. E é precisamente um dos grandes indicadores para reconhecer líder pequenote, é precisamente que eles lê. Job é um líder que mata sonho, é um líder que te rodeia de líder grande. Hoje, por exemplo, com aquilo que acontece, aquele hecatombe, aquele cataclismo político de 1 de dezembro de 2024, vai haver algum daqueles homens. Mas, coisa por que as pessoas no governo, mas que já está na reforma, praticamente. Para sustituir, já se está ganhando novamente para apoiar outros alguém. Aquele mesmo sistema, portanto, que prevalece de alimenta uma clientela política em vez de preparar países para grandes sufocos. O senhor fala de característica de líderes pequenos, né? Que mas um daqueles princípios bíblicos sobre a liderança é motivação de liderar em questão de serviço, né? de servir, né? E líderes, argumenta tomam exemplos bíblicos, missão que eles têm de servir, como você fala ali, né? De questão de líderes pequenos, é que eles estão interessados na servir. Até a palavra ministro tem a ver com o serviço. Até a palavra ministro tem a ver com o serviço. Porque ministro é ministério. O mínimo, que é para servir. Enquanto que professor, o mestre, magister, né? O mestre é o máximo. Mas o máximo, não é que o máximo, magister, o professor, o mestre, se está passa na Cabo Verde, e modo que ministro, se está a ser tratado na Cabo Verde. Tem os ministros despreparados que até domina dossiê, que até consegue levar o país para frente, e tem professores agora maltratados, que, coisa logo, você mata a educação, se você mata a educação, você mata sonhos de alguém, se você mata a educação, você mata desenvolvimento. É aquilo que o senhor fala de início, né? Que mas para nunca tem espírito de serviço. Quando que Moisés cria a escola de profeta, enquanto Acabe e José destruiu a escola. Sim, aquilo que acontece no tempo de Samuel. Samuel cria a escola de profeta, mas no tempo de Acabe, com Jezabel, eles vão fazer ela. Samuel cria um centro de treinamento e preparo. De treinamento e preparo de Israel, e de lá surgem vários profetas. É claro que tem escola para formar profeta, mas tem preparações espirituais e Deus reconhece que aí dentro daquela escola entra profetas também, os chamados filhos de profetas. E, portanto, é aquilo que acontece, né? Que você mata a liderança, você mata um país porque você pôr carro anda sem volante. É perigo. Líder e volante de sociedade. Mas Jesus cima não fala, motivação deve ser serviço e missão. Por isso que Cristo fala na Mateus 20 e 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E na João capítulo 13, não estou dizendo, ele é mestre, ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas ele teve que baixar abaixo de discípulos pela pé. Que lição de humildade, serviço e espírito de missão. De serviço que o senhor está falando, melhor que não hoje aquele podcast dele é importante, pessoal, nós que estão na casa, é importante, principalmente jovens, né, a boca é mais grande, recomendo, a boca é professor, recomendo. A mim, isso ali está aprendendo, por isso que é o bem, isso ali só não ouve. Nós não estamos hoje para ministros que não tem, senhor Ricardo. Quer saber, porque a hora que é político, aquilo que você encarna sobre capa que eu tenho que vestir é um capa de servir, a usar serviço do povo. O povo elegeu, o povo escolheu, o povo acredita, uma boa é aquela pessoa que também dá resposta às suas necessidades, uma boa também seleciona seus problemas. Certo. Político, que vou botar de arena política como um lugar para vingar social, economicamente, fama, botou a mensa de ministério, né, como um lugar onde está perpetuado na sociedade.
a família. Economicamente, se você vê, economicamente, influência política é intorar. Mas já te esquecem, uma boa que puxa na mesa, uma boa está a serviço do povo. Mas bem que não Deus é boné, boa está num mundo paralelo que alguém tem quem Deus ou não, a boa é um servidor. A bem um mero servidor. Bem que nada mais um alguém que povo. Imagina, boa chega um lugar, boa precisa de mim, pampola. Boa chega lá hoje, me buga me está me eu boa ignorando e minhas anseios, minhas desejos, minhas preocupações, boa tem nem tempo de para bobinho. E me se manifesta, quem faz gosto de ainda manifesta, ainda faz, ainda chama jovens, gosto de para não fazer alguma manifestação, né, para não impor nos anseios, nas preocupações, bom, o diabo pode ouvir, o diabo não tem que ficar em silêncio, mas você esquece, mas bom, está a serviço, está lá para servir. A hora que não hoje é Jesus, aquela coisa que o senhor está falando de João, né, capítulo 1 até capítulo 7, não estou olhando mais Jesus, ele trata de necessidade geral. Exatamente, é verdade. É verdade. E sim, aquele modelo J1 a 7, né? Ele é interessante, para morrer Jesus trata de tudo que as necessidades emocionais, físicas, fisiológicas, espirituais. Que coisa de serviço. Sim. Para morrer estava focalizado completamente no serviço. Sim, o bem próprio João aceita aquela verdade. Na João capítulo 1, ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, que não, que arma tenda junto com nós, ou seja, Cristo sente compaixão e bem torna um com nós, né? Mistura com nós. A seguir, 12, ou seja, satisfazer tudo que as necessidades humanas. Depois, no capítulo 7, está a fazer apelo, um trabalho de serviço e de missão completo, holístico. Porque no capítulo 12, está aparece na bodas de Caná e está transforma a água em vinho, ou seja, satisfaz as necessidades de povo, necessidades sociais. No capítulo 13, com Nicodemos, está satisfaz necessidade espiritual, porque Nicodemos precisava nascer de novo. No capítulo 4, está apanha a mulher samaritana que já tinha problemas de relacionamento. 5 maridos que ele tinha que dizer, problemas relacionais e emocionais. Ele satisfaz com a água da vida sem necessidade emocional. No capítulo 5, Jesus Cristo cura aquele paralítico na tanque de Betesda. Ele dá locomoção. Ou seja, está satisfaz a necessidade física. No capítulo 6, está fazendo multiplicação de pão com peixe para gente que tem fome. Está satisfaz as necessidades fisiológicas. No capítulo 7, versículo 37 e 39, está falando tudo quem que tem sede bem toma de graça da água da vida. Está fazendo aquele grande apelo. Tanto necessidade total. E liderança tem que trabalhar. E depois é só para os seus. Depois eu falo de aquele samaritano. Que catadaba com os judeus. Sim, que tinha conflito étnico. Enquanto que não tem líderes é com grupinhos. Sim. Para os seus. Né? Infelizmente. Exatamente. E que ele é pernicioso. Porque você está cuidando mais do próximo mais próximo. Próximo mais próximo. Verdadeira liderança considera todos como próximo. Exatamente. Quem é o meu próximo? Cristo pergunta. Tudo quem que precisa de minha... bom samaritano, né? Claro, tudo quem que precisa de minha solidariedade. Tudo alguém que precisa de minha ajuda é minha próximo. Agora, tratar uns como próximo mais próximo. Com direito a tudo e outros, de aquela maneira, ele precisamente ele é terrível. Por isso que princípio 6 de liderança bíblica, ele tem como fundamento o amor e integridade. Líder tem que ter integridade, tem que ter seriedade e honestidade, mas também tem que ter amor. Jesus Cristo fala, na João 3:35, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Amor, ele é fundamento de todo relacionamento humano. Amor, ele é fundamento da verdadeira liderança. Porque quem que te ama é que te mágoa se liderado de forma... portanto, de qualquer maneira. Eta elogia no público e eta chama atenção na particular. Mas, infelizmente, como não tem uma herança escravocrata, tinha alguém que se ficava livre tinha que escravizava outro, então até hoje ser grande humilha alguém. Usa poder de forma prepotente, usa poder para perseguir, usa poder para maltratar alguém, para oprimir alguém. Isso é conceito bíblico. Poder existe para promover a felicidade do outro. Poder existe para glorificar Deus através de forma que serve para o próximo. E ele é completamente desviado na forma que não tem relação assimétrica e completamente descontrolado de poder na Cabo Verde. Infelizmente, né?
E que ela está levando para 7, quer dizer? Sim. 7 é a liderança bíblica está estribado na regra áurea de Cristo. E assim, tem 3 regras para governar o mundo. Família, mundo, instituições e lugares. 3 regras. Primeiro regra é regra de ferro. Regra de ferro está falando primeiro em mim, segundo em mim, terceiro em mim. É regra de egoísmo, é regra de egocentrismo, é regra de narcisismo, é regra de perseguição, é regra de derruba outro alguém, de ciúmes, de inveja. E aquilo que está acontecendo. Alguém flama a África, é continente de ouro, mas não tem regra de ouro. Mas aquilo que está destruindo a África. Cabo Verde também não tem exemplos claros de regra, portanto, de ferro. Segundo regra, é regra de prata. Hillel, contemporâneo de Cristo, um rabino de tempo de Cristo, é Flávio P. resume livros da lei e profetas, livros do Antigo Testamento, né? Tanar. Então, o que é Flávio? É Flávio, cabo fazer para alguém que eu creio que fazer. Tipo, alguém está pensando em uma lei direito, mas é uma lei de indiferença, de apatia, de silêncio cúmplice e omissão. Porque você maltrata alguém, mas você promove bem, você fazer bem também. Cristo panha regra de Hillel canto, é bem Cristo panha ele por cabeça para baixo. Na Mateus 7:12 é falar, tudo que você crê para alguém fazer, eu fazer bom, para morrer que ele que é lei e profeta. Ou seja, resume lei e profetas na tudo que alguém crê para fazer bom. Portanto, se você crê para alguém abraçar bom. Se você crê receber flor, da flor. Se você crê palavras de elogio, da elogio. Se você crê amor. Se você crê trata alguém direito, trata alguém direito. Que é estranho falar, né? O mundo é um lugar perigoso de viver, né? Mas o maior problema é o silêncio do bom, não por causa de que está fazendo bem, mas por causa de que todo dia mal está condicionado que está fazendo. E a mesma coisa também que Martin Luther King falou. Portanto, no filme, que está revoltado é que a maldade dos inimigos, mas é silêncio dos amigos. Mas o próprio Cristo também, na parábola de bom samaritano, ele fala isso, né? Aquele viajante que se estava de Jericó para Jerusalém, que foi assaltado. Ou seja, que alguém que assalta ele, que pancadeia ele, que deixa ele no chão, por morto. E Jesus usa a regra de ferro. Mas a seguir, bem sacerdotes e levitas, que eram religiosos, mas que estava mais preocupado com rituais de suas igrejas, passa de largo. Esse que aplica mais, manda cara para aquele homem, mas também se ajuda. Eles deixam lá. E logo, bem bom samaritano, que põe aquele homem curral, né? Curral com vinho, portanto, e azeite, e leva ele para uma hospedaria para tratar dele. Quem que foi bom para aquele homem? Aquele que teve compaixão dele. E aquele que está acontecendo hoje no país. Você entende? Tem uma governação que já panha Cabo Verdeano, já solta, já coisa, você entende? Porque tem saúde, tem alguém que pede transporte, porque tem transporte, pede esmola para tratar da carne na Senegal. Feio quando tem dinheiro para festas, festivais e várias outras coisas, para viagens de político, para consultoria, né? Cheio de que os dinheiros gastaram caros de luxo, mas tem pessoas que pedem esmola para fazer um tratamento na cara, é feio e triste. Tem jovens que formam, que pais gastam dinheiro, fazem tudo que eles formam, fazem um investimento depois que os jovens, porque frustração é maior a costura ao que trabalho, e que os jovens abandonam o país. Ou seja, que ele é regra de ferro. Salteador, saltas, desculpa, maltratas para os nação. Depois, cozer, tem que está passa de largo, que é regra de prata. Justiça que está funciona, homens de justiça que está funciona, porque o que tem Procurador-Geral da República, o que tem o próprio Tribunal de Contas, que é proposto para o próprio governo de ter um compromisso com ele que está fiscalizando o direito. Não só isso, também vai muito além disso, Ricardo. Pegando aquilo que o senhor fala, vai muito além, porque há pessoas no seu horário, não tem pessoas que esclarecedoras. Claro. Pessoas que podem... Sim, você está falando de próprios jornalistas, de meio de comunicação social. Mais atuante, sim, né? Mais pujante, de forma para impactar, para fala, para expõe que está oculto, para trazer luz. Né? Sim. E tem várias pessoas que têm competência na sociedade, mas esta aplica aquela regra lá. Sim. Esta cala quieto para morrer. Comigo, sim. Que crenar comigo, então que se lixa. Em cima daquele caso, quando pegaram o judeu, o Flamengo é judeu. Sim. Quando pegaram um padre católico, o Flamengo é católico. Quando pegaram uma mulher, o Flamengo é mulher. Quando pegaram um rico, o Flamengo é rico. Chegaram nele. Você entende? Porque isso é perigoso. Que ele, segundo a lei, é perigoso. É omissão, é indiferença. E que ele é extremamente perigoso. Mas é que só o setor de justiça. Que ele vê se que opera. Para morrer o que opera,
ou que coopera a democracia que tem vida, sem justiça. Depois tem também o próprio jornalismo, porque a função básica de jornalismo é conforta os aflitos e aflige confortáveis. Mas acontece o contrário. Né? Jornalismo completamente instrumentalizado como máquina de propaganda de governo de república. Página de governo, uma máquina de propaganda, jornalistas completamente acusados, você entende, com medo, né, de censura, tudo que ele usa. Então, essas pessoas que podiam ser bom samaritano, acadêmicos de Cabo Verde calado, uns está à espera tacho, outros com medo de represália. E esse que está fazendo função que eles têm de ser um fator de equilíbrio, um fator de busca verdade, de esclarecer a opinião pública e de coloca na linha quem que está a governo. Mas medo de represália, porque tem uma cultura de opressão e de silencia pessoas na Cabo Verde. Só alguém que tem verdadeira coragem, que tem um espírito esclarecedor de Cristo, que catacala. Porque aquela coisa de questão de a democracia, tem uma excelente democracia, né? O próprio cidadão tem que exercer esse papel. Como fiscalizador, como aquele que critica, expõe aquilo que estava de acordo com a verdade, mas hoje não tem nenhuma missão completa, um silenciamento completo, porque pessoas nunca sabem o que se passa na nossa sociedade, mas jovem nunca sabem o que está acontecendo. Às vezes, como jovem, eu estou chegando a pessoa, até estou com alguma questão, ou se boi ativo, né? Botou a pessoa mais nada famosa, a boa pessoa nova, acabou entrando naquele caminho lá, a boa me se comer, aquele outro, mas enquanto que era para tinha assim para falar assim, não, está bom, continua, porque Cabo Verde precisa, mas não, às vezes não te esquece, mas quem é que luta para a independência do país foi jovens. Exatamente. Foi jovens. Certo. Foi alguém grande, não, foi jovens, que bem, mas hoje... Mas para morrer um espírito próprio de quem que está querer pagar preço, abnegação. Se alguém que está papi, e está cala quieto, e está fica indiferente, omisso, como é que quer pagar preço? A mim paga preço. A mim paga preço. Porque 4 anos de perseguição na Câmara Municipal de Santa Catarina, está chamado um ano e tal de meia-noite com o número privado para meter o meia-noite, 1h, tudo aquela hora. Está trado de universidade, UNICV, está mandado para o Charamato, sem 12 meses de salário, trabalha com 5ª com 6ª classe. Mas bem não serve. Cada ninguém felicidade. De gente, sabe, para morrer sua família, não toma para humilhação, não toma para serviço. Chega naquele lugar, serve, não há boa direção, não há bons colegas, não há bons gestores de escola. Excelente. Paiol, Charamato, tudo aquela escola de Lenferreira, coisa tem pessoas excelentes que estão mistura política com nada e que estão fazendo esse trabalho direto. Você entende? Baila, serve. Até que sair lá mesmo para a Câmara, depois para Pedro Gomes, depois mesmo para a Câmara Municipal da Praia. Então, tinha alguém tem medo de pagar preço. Hoje tem alguém, por exemplo, que ataca Amílcar Cabral com aqueles gente que luta para a independência de Cabo Verde. Eles deviam ter um pouco de vergonha. É que uma pessoa, se atacar alguém, mas ele é um pensamento. Primeiro porque tem solidariedade, segundo porque tem um silêncio, né? De pessoas que estão junto. Então nunca pode ficar pensando em alguém para não atacar aquele alguém. Mas porque é um pensamento neocolonialista forte que se te permite luta contra. Tem pessoas que se também nas jovens a falar, Cabral que tem ninhos atrasados, vamos ser que a cintura está português, mas que te conta cultura de opressão que existe, corrente que alguém pôr na mão, maldade que aconteceu antes que é lá na história. História que Verde que começa na 74. É uma coisa que ainda fala sempre, Sr. Ricardo. Medo de pagar o preço. Ainda para jovens, ler, pesquisa sobre história do país. Nós ler livros, tem vários livros que estão falando de nossas histórias, de percurso, né? Até hoje um dia que não está. Então, claro, não tem que ler, não tem que construir. É que aquilo que está falando. Porque a mim fica extremamente triste, e magoado, porque não devia estar mais grato para Amílcar Cabral, não só Amílcar Cabral, todos os outros homens. E também tem coisa ali que me fica meio assim como olha,
falaram de Cabral, algumas figuras, mas Aristide Pereira quase que mas foi um grande figura. Sim. É de reconhecer. Foi uma grande figura. É de reconhecer. E teve um impacto enorme na Cabo. Nunca sabe se algumas pessoas, às vezes, não estão... Sim, para morrer, tem bom governo. Alguém falava um vez, não disputa entre pessoas de dois partidos. Uma pessoa fica te acusa partido único, então aquele outro respondeu. Partido único foi um bom governo na meu regime, enquanto que de bom foi um mau governo na meu regime. Ou seja, que os homens amam Cabo Verde. Houve falhas. Sim, normal de crescimento enquanto país. Mesmo aquele coisa ali. E a hora que no hoje, eu nunca sabia se... Mas que alguém que vem de pão da democracia estava tudo lá. Nunca sabia se... Esta hora que você deve contar, porque já era máquina administrativa. Esta fazia parte do poder de decisão. Negação intelectual com a verdade. Por quê? A hora que muda a conjuntura, rapaz, ele é de mato. Sim. Está mato com conspiração contra esse. Eu vou criar o Ender, vou pensar grande país, depois abrir porta, depois abrir fronteira, depois aceita tudo aqui. E a boa história está falando. Tem Cabo Verdeano que estava fora, que ameaçava para vir invadir o país. Para tudo que ele coisa ali. Não, até porque tem dois matos. Às vezes está falando de mato. Tem um mato que liberta o país da opressão colonial. Tem um outro mato de verbo matar que mata o país. O que é que ele está matando? O cara que não está preferindo. O mato que liberta ou o mato que oprime? Nossa, é mato que oprime. O verbo matar. Se o senhor pega na arma para não matar nos irmãos, não cabe aquela coisa ali, não é. Mas hoje, infelizmente, é aquilo que o senhor fala. O país só está matando. Certo. Só está matando. Certo. Bom, mas não te acredita, mas eu não chega na parte, na fim, né? Sim. E não te agradeço realmente para esse tempo ali. E não está continuando a gritar, mas o senhor tem mais coisas. Não, sim, também, mais vezes. Tem mais assunto de fala, tem mais perguntas, mas não está terminando por hoje, não está fica para ali, né? Bom, pessoal, se você não está falando sempre, nós deixem os comentários aqui, falar, deixa perguntas. Na próxima vez, a hora que bem não está tendo perguntas, então nós deixa as questões que nós precisa, algum ponto que fica ali que nós queremos para ser esclarecido na próxima oportunidade, né? E acredito num futuro bem próximo, não está ali, né? Se alguma pessoa colocar perguntas, o senhor está bem, o senhor está esclarece. E muito obrigado. Nós nunca está ali para no... Força também para o estudo. Obrigado. Um grande abraço. Verdade, justiça e amor. Que ele que no mês se recupera nesta era. Que os 3 grandes princípios bíblicos que qualquer líder deve ter, que qualquer governação deve ter, para não poder ter uma nação que te espelha aquilo que é a atmosfera do céu. E obrigado. A nosso espaço ali, pessoal, é suma que só que né? Mas ele que tem põe para ensinar ninguém nada, mas pelo menos para fazer a pessoa pensa, reflete. Então, nosso espaço ali, aquele projeto ali, o BIM, TV Santiago, é justamente para isso. É para levar as pessoas a refletir. Certo. E bom que tem alguma pesquisa, algo para falar para a nossa sociedade. Ali é um espaço. Não queria trazer tudo pessoas que querem trazer algo diferente, algo que acrescenta para o nosso país. Ele é bem-vindo nesse espaço. E Deus abençoe. Tem uma mensagem para me falar ali que é: como desiste? Quem desiste, insiste, persiste, desiste nunca. Caminhe para frente e cresce sempre na Deus. Aquilo que é impossível para Deus é possível. Nós, aquele projeto ali, como eu falava no início, aquele é um projeto que o senhor Ricardo, foi Deus que faz. Exato, é integrado. Não é Deus. Nunca tinha nada, mas Deus faz. Bom que temos sonhos, bom que temos projeto, jovens, que nós desistem, nós insistem, nós persistem, né? E nós continuam a acreditar, nós esforça e acredita, nós coloca tudo na mão de Deus. Qualquer problema, esse dia ali um jovem suicida, né? De pouca idade. Então, que tem um problema que deve ser resolvido. Nós apenas abrimos nosso coração, nós falamos com pessoas, enabulado, o amigo, vizinho, o mãe, o pai, o melhor amigo, é o mãe com o pai. E o mãe com o pai sempre está disponível para fazer qualquer coisa para nós.
outra vida, é que ele é que te resolve nada. Como ali, deixa pessoas para trás, deixa a mãe, deixa o pai, deixa os amigos, deixa o vizinho, deixa o colega. Então, quem nos põe fim à vida, que é a solução. Jesus falou, ele é caminho, é verdade, é vida. Se precisar de algo, é ele que é fonte, é ele que está resolvendo todo o nosso problema, nossos anseios. Então, nunca tem que turbar nosso coração, nunca tem que andar preocupado com nada. Que jovens, seja lá que problema que você tem, nós também não estaria disponível para uma ajuda, precisa de abrir o coração, precisa de ajuda. A TV Santiago, o OBIN também é um espaço que está braços abertos para ajuda. Nós não buscamos pessoas que entendem, pessoas de área para poder socorrer. Então, que Deus possa abençoar. E senhor Ricardo, qualquer mensagem que eu deixar para quem está na casa? Mensagem é que nunca que nos deixa falta esperança, nunca que nos deixa falta fé, nunca que nos deixa falta amor. Com fé, com esperança, com amor, não te vence tudo. Deus na centro. Obrigado. Obrigado. Obi.